Bom, rapaziada, não deu pro Flusão do Renato. 2-0 para o Chelsea. O jogo acabou de terminar e eu vim aqui correndo para gravar este vídeo que ficará no canal. Se você está gostando dos comentários, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Este é um projeto onde eu venho aqui e comento os jogos que eu parei para ver, né? Tem muito comentarista que não vê o jogo e comenta. Eu não, eu vi. Bom, acabou o primeiro jogo da semifinal. O Chelsea ganhou de 2-0 e, como eu já tinha dito, contra o Palmeiras, o time do Chelsea parece que, ao ser derrotado pelo Flamengo, ele ligou uma chave e mudou completamente, né? E o João Pedro, né? Justiça seja feita, centroavante brasileiro que chegou numa quarta-feira, semana passada, ou seja, ou chegou no sábado, enfim, cara, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Fluminense e mudou os dois jogos, né? 2-0 hoje com 2 gols do João Pedro, mas estamos aqui para falar do Fluminense do Renato. E a minha manchete que está aí no título é o seguinte: o sonho acabou, mas o caminho pode estar só começando. O Fluminense do Renato mostrou qualidades que eu acho que nem o mais fanático torcedor do Fluminense imaginava que o time tinha, né? Um time... um time de guerreiros a gente nunca duvidou, né? Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Fluminense tem dúvida sobre isso. Mas a qualidade de alguns jogadores, a associação entre eles, o coletivo, as estratégias e até a tática, né? Jogando um 3-5-2, um 3-6-1, num 3-2, enfim, variações táticas que o Renato impôs ao longo do Mundial mostraram um leque de opções que o Renato agora volta pro Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, né? E tem uma chance muito grande, né? De ir à frente aí, né? Pega o Inter na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro está em sexto, o Renato volta num outro patamar mundial. O fato é que o Renato mudou de patamar, né? Ele chegou como uma forma de ser visto e sai completamente diferente. Então, o mundo hoje conhece e reconhece, eu acho que é mais justo dizer, o trabalho que o Renato está fazendo no Fluminense, as constantes entrevistas, né, dos técnicos, dos jogadores, é sempre de uma forma positiva, até colocando o Grêmio, né, o meu Grêmio, como um time aí que o Renato já tinha mostrado as suas qualidades. Bom, eu acho que fica mais do que provado que para nós aqui, né, gremistas, o que aconteceu no ano passado, sem dúvida nenhuma, foi uma fadiga dos metais, né? O Renato estava há muito tempo no Grêmio, com uma enchente, com uma responsabilidade, com inúmeras coisas para se resolver, e eu acho que, até numa entrevista que ele deu muito recente para o Rodrigo Oliveira, ele falou, né, eu já tinha avisado que iria embora, né? Eu acho que ele precisava desse tempo, e eu acho que o tempo fez bem para ele, tá mais do que provado que o Renato sabe muito de tática, que é o que mais falam, que é meio bizarro pensar isso, mas enfim. Agora, sobre o jogo em si, sem dúvida nenhuma, o time do Chelsea tem e é mais time que o Fluminense, isso a gente não vai negar, né? De repente até a Inter seja, quem sabe até o Al Hilal, mas futebol é dentro do campo. E hoje o Chelsea foi superior, embora o Fluminense tenha se desdobrado para conseguir empatar. Teve o pênalti ali que, no Brasil, acho difícil que aquele pênalti né, não fosse dado, né? Ele tá fazendo um movimento contrário. Eu acho que poderia sim dar o pênalti, né? Não, é interpretação, né? Mas geralmente dão pênalti, né? Contra o Grêmio não, porque né, aquela mão do Yuri Alberto estava aqui no alto e não deram pênalti. Essa mão estava embaixo, aberto, ele estava fazendo um movimento de abrir para fechar, né? E ele entendeu que isso estava junto ao corpo, sei lá, que não teve tempo de reação. Enfim, eu não concordo. Eu acho que poderia ter marcado pênalti, acho que deveria ter marcado pênalti. Inclusive o árbitro no campo deu. Isso poderia mudar o jogo? Né? Fazendo o gol era 1-1, né? Então poderia, mas a gente nunca vai saber. Então o Fluminense se mostrou sim muito aguerrido, a qualidade certamente fica abaixo, mas
eu acho que foi muito bem, né? Se tu parar para analisar alguns meandros do jogo, teve momentos de superioridade de bola, né? Com mais posse de bola. O Chelsea nos contra-ataques, claro, pela proposta que se desenhou no jogo. Quando tu tá perdendo, tu tem que ir para cima, e o Renato é esse cara, ele não fica atrás. Mas eu acho que o torcedor do Fluminense tem que voltar absolutamente orgulhoso, feliz, contente e reconhecer o feito extraordinário que o Fluminense. Vamos lembrar que o Fluminense era o patinho feio dos brasileiros, né? Dos 4 que foram, o que menos era badalado era o Fluminense. O Fluminense tinha o menor investimento dos clubes das quartas de final, né? Até a vitória contra o Al Hilal. E bom, da semifinal não vou nem dizer, né? A semifinal tinha nada mais nada menos que o Chelsea, um campeão da Champions, PSG o último campeão da Champions, e o Real Madrid, que é campeão de 15 Champions. Então, o Fluminense estava imerso a uma semifinal de Champions League e foi bem, né? Foi bem. Óbvio que o Fluminense queria ganhar, óbvio que o torcedor, eu, fã do Renato, queria que o Renato ganhasse, queria que o Fluminense fosse adiante, né? Mas não deu. Mas fica aqui o meu reconhecimento e a minha, como é que chama? A parabenização, né? Eu quero dizer que fiquei muito feliz de ver os jogos do Fluminense, fui num deles, e acho que foi até o pior deles, né? Contra o Mamelodi Sundowns, mas honrou demais, cara. Foi incrível ver o Fluminense jogar. Estou muito feliz. E agora é ver como é que o Renato vai desenhar esse time. Boa sorte ao Fluminense, boa sorte ao Renato, que o ano será longo. E a pergunta que fica é: a responsabilidade do Fluminense aumenta para o final do ano? O Fluminense será cobrado para algum título? E aí vocês podem responder nos comentários. Beleza? Beijo! Até a próxima!